A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Somente até aqui por enquanto. Nesse capítulo de Efésios 2, versículos 8 e 9, a gente vê aqui na palavra do Senhor como obter, como nós podemos ser salvos. E Paulo ele vai dizendo aqui que a salvação ela vem pela graça de Deus por meio da fé. Então nós somos salvos por meio da fé, crendo em Jesus Cristo e pela graça de Deus que nos foi dada, né? E também diz assim: isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Então a salvação, ela não é algo que nós mereçamos, ela não é algo que nós podemos conseguir por mérito, por merecimento, não. Ela é algo que é um dom de Deus que nos foi dado pela graça e que nós conseguimos obter crendo em Jesus Cristo. No versículo 9 de Efésios 2 diz que a salvação ela não é obtida por obras, para que ninguém se glorie, né? Porque se a salvação ela fosse adquirida por obras, se fosse possível uma pessoa ser salva por excesso de obras, ela se gloriaria em si própria, né? E a graça de Deus seria invalidada. E é por isso que a salvação, ela não é possível ser conseguida por meio de obras. Então, eu escrevi aqui, que o excesso de obras não salva ninguém, mas quem é salvo pratica as obras de Cristo Jesus. No versículo 10, Paulo vai dizer assim aos Efésios: irmãos, peço perdão, eu estou meio doentinha aqui, mas eu acredito que vou conseguir sim dar continuidade nessa palavra. No versículo 10 diz: Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Paulo ele vem trazendo aqui a seguinte linha de raciocínio em 3 versículos, no capítulo 2 de Efésios, versículos 8, 9 e 10. Paulo ele vem trazendo a seguinte linha de raciocínio: vocês são salvos pela graça de Deus. Então, a graça de Deus nos proporciona a salvação. De que forma? Por meio da fé. Então, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus Filho, e por meio da fé, nós obtemos a salvação pela graça de Deus, né? Porque não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o excesso de obras não torna possível a salvação. Por mais que nós nos empenhemos, nos dediquemos, né? Por mais que você passe ali, por mais que eu passe ali os 7 dias da semana inteiro se dedicando a obras, se dedicando a servir, se dedicando em fazer, né? Isso não nos torna salvos. Por quê? Porque a salvação ela não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie, mas ela vem por meio da fé, pela graça de Deus. Só que todo aquele que é salvo, somos, o versículo 10 vai dizer, mas não significa que por você ser salvo pela graça e por meio da fé, isso não significa que você não tenha que realizar as boas obras em Cristo Jesus. Ou seja, resumindo, o excesso de obras não salva ninguém, porque nós somos salvos pela fé no crer, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas todo aquele que é salvo realiza as boas obras em Cristo Jesus, porque nós somos criação de Deus e fomos separados para manifestar as obras em Cristo Jesus. Como está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, que está escrito assim no Evangelho de Marcos, está escrito, Jesus diz aos discípulos: estes sinais acompanharão aqueles que
creem, ou seja, se crê é porque tem fé. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes farão dano nenhum, imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Ou seja, aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 17, o Senhor Jesus ele vai listando, né? Ele vai falando uma série de ações, uma série de boas obras que vai acompanhar aqueles que são salvos, aqueles que creem, que têm a fé em Jesus Cristo, tá? E em João, capítulo 5, versículo 24, vai dizer assim, em João, capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim, eu asseguro, quem ouve, assegurar é o mesmo que dá certeza, tá, meus irmãos? Eu asseguro, ou seja, Jesus dá certeza absoluta. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então aqui em João capítulo 5, versículo 24, Jesus ele vai novamente ressaltando, né? Ele vai ressaltando aqui que a vida, que é a salvação, a vida eterna, ela vem através do crer. E o crer, ele só é possível com a fé, né? Então nós vemos aqui que para ser salvo é necessário crer. É necessário ter a fé, é necessário exercer essa fé, né? Para que nós venhamos alcançar a salvação. E como é que a gente obtém essa fé que torna possível o nosso crer? Porque, meus irmãos, só consegue crer quem tem fé. Mas como a gente consegue adquirir a fé? Ou como a gente consegue fortalecer a nossa fé que está esmorecendo? Ou como a gente consegue fazer crescer a nossa fé que está pequena? Em Romanos 10, versículo 17, diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé ela é gerada em nós, ela é aumentada em nós, ela é fortalecida em nós mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu examino a palavra de Deus, eu estou fortalecendo a minha fé. E se eu não creio, é porque eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, é porque eu não tenho ouvido, examinado ou lido a palavra do Senhor. Então, até aqui nós já entendemos como obter a salvação, como nos foi dada a salvação por meio da graça de Deus, não por obras para que ninguém se glorie nisso, né? Como nós podemos crer e como nós podemos aumentar, adquirir a fé para aqueles que não têm, fortalecer a fé para aqueles que estão esmorecidos, né? Existem muitas situações da nossa vida, da vida de todo cristão, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então existem muitas situações ao longo da caminhada cristã que vai sim esmurecer a nossa fé, que vai sim testar a nossa fé, que vai sim provar a nossa fé, para ver se a gente consegue exercer um nível mais profundo de fé, ou se a gente esmorece na fé. E a forma que a gente tem de fortalecer, a forma que a gente tem de se levantar na fé é somente com a palavra de Deus, como está aqui escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Consequentemente, significa que a consequência de ouvir a palavra de Deus, a consequência de ler a palavra de Deus é o crescimento da tua fé ou o plantio de uma fé que ainda não existe em você. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós paramos para ouvir a palavra de Deus, todas as vezes que nós paramos para meditar, para examinar, para se inclinar sobre a palavra de Deus, nós estamos fortalecendo e alimentando a nossa fé, tá? Aqui em Atos, capítulo 16, versículo 30,
naquela passagem ali de Paulo e Silas na prisão, onde Paulo e Silas foram presos, onde Paulo e Silas ali foram presos por libertar uma moça que praticava adivinhação em praça pública, ali, né, gerando dinheiro para os seus senhores, porque era uma menina escravizada. Nós vemos ali que enquanto Paulo e Silas estavam louvando, adorando na prisão, Deus enviou um forte terremoto para libertar eles. E o carcereiro dessa prisão, ele fica assombrado, ele fica com muito medo. Por quê? Porque todas as celas da prisão, elas se abriram. E como estava muito escuro, estava de noite, ele não conseguiu enxergar e ele tinha pensado que todos os presos tinham fugido. E como esse carcereiro, ele tinha responsabilidade, né? Ele tinha responsabilidade de manter todos os presos dentro da cela. Ele ia se lançar em cima da sua própria espada, porque ele pensou que todos os presos haviam fugido, né? E ele teria que prestar isso diante do tribunal romano. E para não prestar isso diante do tribunal romano, ele ia se lançar sobre a sua própria espada. Mas antes que ele fizesse isso, Paulo gritou e disse: não faça isso, todos os presos estão aqui, ninguém fugiu, né? E no versículo 29, 30 e 31 vai dizer o seguinte: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Um detalhe, meus irmãos, ele prostrou-se aqui diante de Paulo e Silas por conta disso que eu acabei de falar. O carcereiro, ele estava tão apavorado, com medo, trêmulo, em choque, porque ele teve um medo tão terrível de acreditar que ele tinha perdido todos os fugitivos da prisão, que ele achou que ia precisar prestar conta diante do tribunal romano, né? Então ele se prostrou aqui, foi de pavor, tá? Não foi de maneira alguma em forma de adoração a Paulo e Silas, não, tá? Ele se prostrou aqui em forma de pavor, de assombro, porque ele estava assombrado, ele estava apavorado, com medo. E diz o seguinte: então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os da sua casa. Então a gente vê aqui 3 pontos que entram em coerência. 3 pontos aqui na palavra que entram em coerência. O carcereiro, ele pergunta para Paulo e Silas, depois de estar apavorado, assombrado ali, se tremendo de medo, ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a tua família. Tá, mas vamos lá. Como ele vai crer no Senhor Jesus se ele não conhece a palavra do Senhor Jesus? A resposta está no versículo 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e todas as suas casas. Então a gente encontra aqui 3 pontos de coerência, né? O primeiro ponto: o carcereiro pergunta como ele faz para ser salvo. Segundo ponto, perdão, irmãos. O segundo ponto, Paulo responde: creia, ou seja, você é salvo por meio de crer no Senhor Jesus Cristo. Mas como ele conseguiria crer se ele não tinha fé, porque ele não conhecia a palavra? Terceiro ponto de coerência, versículo 32. E Paulo pregou a palavra de Deus para o carcereiro e todos da casa dele. Ou seja, Paulo, na verdade, ele tornou coerente aqui aquilo que ele disse e tornou possível que aquele homem viesse a crer com a ação dele. E isso também tem a ver com Efésios 2, versículo 8 e 9, que diz: nós não somos salvos por obras, somos salvos pela fé, por meio da graça de Deus, para que ninguém se glorie. Versículo 10 diz: mas, porém, todavia, entretanto, contudo, aquele que é salvo em Cristo Jesus manifesta as boas obras de Deus. Ou seja, Paulo
deu a resposta a ele de como ele conseguiria ser salvo e logo em seguida manifestou a boa obra de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus para aquele homem e a família dele, né? E como nós sabemos, como nós acabamos de ler aqui em Romanos 10, versículo 17, que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo tornou possível o plantio da fé no coração do carcereiro e de toda a família dele, né? E essa promessa da salvação, esse dom da salvação, né, que é dito aqui em Efésios 2, 8, 9, que é um dom de Deus, a salvação, ela é um dom de Deus, é algo que Deus nos dá por sua infinita graça e misericórdia. Ela é estendida não apenas para nós como indivíduos, mas para toda a nossa casa. Basta a gente tomar posse e exercer. Como a gente exerce? O primeiro passo é crer, né? Quando Paulo diz assim para o carcereiro, crê no Senhor Jesus. Ponto. O primeiro passo é ele crer. Por que o primeiro passo é ele crer? Porque crendo no Senhor Jesus, logo vai se crer na sua palavra, vai se meditar na sua palavra, vai se inclinar sobre a sua palavra. E na palavra de Deus a gente conhece mais de Deus, a gente conhece dos preceitos, das ordenanças, do bom caminho do Senhor, na sua palavra. E como a gente crê e medita na palavra, né, é uma cadeia de raciocínio lógico. Primeiro passo é crer. Logo que a gente crê, a gente começa a meditar na palavra. Meditando na palavra, a gente começa a conhecer quem Deus é e como é o caminho do Senhor. E como a gente conhece qual é o caminho do Senhor, o temor em nós é gerado. E nós começamos a caminhar segundo a palavra de Deus. E o que o Senhor Jesus falou em João? Aquele que tem e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É uma cadeia de consequências. O primeiro passo é crer. O segundo passo é conhecer a palavra. Conhecendo, ouvindo a palavra, a consequência é o cultivar da fé em nós, né? E cultivando a fé em nós, nós começamos a conhecer e a praticar os mandamentos do Senhor Jesus e de sua palavra, né? Então aquilo vai gerando em nós um novo caminho, um novo coração, uma nova criatura, um novo espírito, né? Uma nova vida em Cristo, e mediante essa nova vida em Cristo, a nossa família é alcançada. É por isso que Paulo diz para esse carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Não significa que instantaneamente, num estalar de dedos, assim que aquele homem cresce no Senhor Jesus, a família dele seria salva. Não. Significa que após dar o primeiro passo, que é crer, caminhando, né, nessa cadeia de consequências que é gerada, que é causada, quando nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus, a nossa família vê, nós nos tornamos um testemunho vivo para aqueles que estão ao nosso redor, né? Como Paulo diz, que há uma nuvem de testemunhas que nos cercam. Então a gente se torna uma carta de evangelho aberta para aqueles que estão ao nosso redor possam nos ler. E através da nossa vida, do nosso testemunho, né, é que essas pessoas são alcançadas. E é por isso que Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, né? Não significando que imediatamente, que é instantâneo, igual miojo, você crê e a tua família será salva. Não. Significa que através da tua nova vida em Cristo, através do teu exemplo, do teu testemunho, das tuas experiências com Deus, a tua família vai ser alcançada e vai começar a crer também, tá? Então, meus irmãos, essa foi a palavra do Senhor Jesus para os nossos corações, né?
Que essa palavra possa permanecer em nossos corações. Lembrem-se de que vocês são filhos e filhas amadas de Deus, né? Vamos meditar com calma nessa palavra, nos capítulos aqui de Efésios, capítulo 2, 8 e versículo 9, João 5, 24, Romanos 10, 17 e Atos 16, 30, tá? Eu podendo auxiliar em alguma dúvida, estarei aqui disponível, é só colocar aí nos comentários. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Meditem nessa palavra, reflitam nessa palavra, assistam quantas vezes for necessária essa palavra e lembrem-se, a palavra que vivifica a tua fé, a palavra que aumenta a tua fé, a palavra que fortalece a tua fé, a palavra que incendeia a tua fé e lança fora toda frieza espiritual, todo desânimo, toda dúvida e todo medo, é a palavra de Deus. Tá? Espero que vocês tenham passado bem o Natal, o Ano Novo, que Deus abençoe ricamente vocês e a paz do Senhor Jesus.